Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais. É lógico que a gente tem ordem, tem decência, a gente tem horário. Mas a maior alegria nossa é ver as crianças crescendo em graça e sabedoria e conhecimento do Senhor. Aleluia. Aleluia. Que bom ver vocês, estava com saudade. A igreja, nós temos que mudar o nome, né? Vai ser Icave Beach a partir de agora. O povo só fica na praia, estamos moreninho, estamos queimadinho, estamos fazendo inveja na gente. Achei engraçado que toda hora, pastor, estou com um problema, a senhora ora por mim. Mas nunca vi ninguém na praia, pastor, estou lembrando do senhor, vem aqui comer um camarão comigo. Vida de pastor não é fácil, não. Aleluia. Irmãos, dia 24, 25 e 26, é isso mesmo? Nós vamos ter a conferência aqui, Amigos do Noivo. Você não pode perder essa conferência por nada. Deus me deu uma palavra que eu estou com medo de ministrar ela. Aí, tá vendo? Até chupitou aqui. Uma palavra profunda aí. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Fazer como se fosse uma pré-conferência, Amigos do Noivo. Posso? E vai vir alguns amigos nossos, que nós sabemos que é amigo do noivo, né? Porque toda vez que a gente convida alguém, a gente não está preocupado se a pessoa é famosa, quantos seguidores ela tem na internet. Não, a gente quer saber se a pessoa é amiga do noivo. Se ela conhece o Senhor, se ela tem intimidade. Então, o Arthur você já conhece, Arthur é meu filho, gerado nas minhas entranhas. Eu discipulo Arthur desde os 13 anos de idade, é um menino precioso demais. Ele, a esposa dele, a Belinha, vai estar ministrando no sábado à tarde para as mulheres, especificamente ela e a Tauana. O pastor Mário, da Morada em Belo Horizonte, também um homem de Deus precioso. Está vivendo uma explosão lá na igreja. A gente, em Belo Horizonte, nós frequentamos a Morada, a igreja que ele pastoreia hoje. E o Marcos está vindo também, um menino com coração em Deus, muito precioso, esposo da Tauana. Então vai ser uma conferência daquelas diferentes, tudo você já viu. Vai ser uma daquelas assim para tirar os alicerces, estabelecer fundamentos novos, abrir o nosso entendimento, os nossos olhos para muita coisa que muitas vezes a gente não entende, muitas coisas a gente não compreende, né? E eu estou muito feliz, Miss, de tudo que está sentindo esse ambiente hoje, porque o mesmo Deus que responde com fogo é o mesmo Deus que vem numa brisa suave. Só não consegue perceber quem não aprendeu e quem não foi forjado no fogo. Quem foi forjado, ele entende o ambiente da presença. E aí o que acontece? Ainda que não reconheça Jesus, mas algo queima no seu coração quando você ouve ele falando. E em algum momento os olhos são abertos para discernir quem ele é. Então essa é a diferença de quem caminha conosco por uma revelação e quem caminha por uma informação. Essa é a grande diferença de quem tem um relacionamento com Deus e de quem segue uma religião. Esses são dias que Deus tem nos atraído cada vez mais para a presença dEle, para estar aos pés dEle. São dias que o Senhor tem movido uma medida de graça maior sobre nós. Eu e minha casa, nós temos vivido tempos que há muito tempo nós não vivíamos. Nós voltamos a viver coisas que muitas vezes nós deixamos para trás antigamente. E hoje nós temos entendido assim como que Deus tem se movido. Ano passado, quando o Felipe se casou, eu fiquei tão extasiado com aquilo, tão feliz, né? Um privilégio de casar um filho, 26 anos, virgem,
com uma moça virgem que nunca tinha dado um beijo, e deram o primeiro beijo no altar. E ver ele escolhendo o fruto do evangelho que nós pregamos a vida inteira. Toda vez que eu estou discipulando alguém, eu agora dou uma risadinha e falo, cara, pode acreditar naquilo que a gente fala, porque dá certo. Porque a gente não está começando a se aventurar agora, né, Tainara? A gente não é menino que caiu de paraquedas, né? Nós já estamos. Eu não gosto nem de ficar falando isso, que é parecendo que eu sou velho, né? Mas esses dias eu conversando com a pessoa virou e falou assim, pastor, você já percebeu uma coisa? Eu falei, o que foi? O senhor está com 36 anos de ministério. Eu falei, que isso, rapaz? Estou começando agora. Estou aprendendo agora. E realmente a gente vê assim, a graça, o favor de Deus e a misericórdia dele a cada dia nos acompanhando. Então, quando o Felipe casou, para nós foi algo fenomenal, e poder casá-lo lá nos Estados Unidos, fazer a festa, fazer tudo, debaixo da bênção dos pastores. E eu fiquei tão extasiado que eu me lembrei do Salmo 116, quando Davi fala que darei ao Senhor por todos os teus feitos. Mas toda vez que as pessoas falam isso, muitas vezes elas não entendem a conotação. Quando Davi fala, o que darei ao Senhor por todos os teus feitos, o que é um entendimento também, tipo assim, ainda que eu fizer tudo, que eu entregar o meu corpo para ser queimado, que eu fizer o máximo que eu puder fazer, não se compara com aquilo que Deus fez por mim, é lógico, aleluia? Nós entendemos esse princípio. Mas ao mesmo tempo tem pessoas tipo assim, o que eu darei ao Senhor? Não vou dar nada, porque se eu der qualquer coisa não vai ser grande demais. Isso brota de um coração que não sabe o que é ser grato. Porque quando Davi continua nos próximos versículos, ele fala assim, cumprirei os meus votos no meio da congregação dos justos. Sabe o que Davi estava falando? Eu não vou ficar feliz, exaltado com essa glória que eu estou vivendo agora. Mas eu vou começar de novo lá quando eu comecei no começo. Os primeiros votos, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Quando eu falei que eu não queria outra coisa além dele na minha vida. Quando eu falei que Ele era a minha porção e a minha herança. Quando eu falei com Ele, Senhor, eu não quero ser uma represa, mas eu quero ser um rio. Quantas vezes eu orei, Senhor, eu quero ser um farol, porque o farol, quando os navios, o farol ele aponta, os navios vêm em alto mar, o farol aponta aonde que está o porto. Só que quando os navios estão chegando, ninguém para no farol, todo mundo passa pelo farol, o farol é só um sinaleiro, para poder apontar para ele, para poder direcionar para ele. E por isso, toda vez que as pessoas perguntam, cara, o que você tem? Eu tenho 24 horas por dia igual a você. Eu não tenho nada. Porque há muitos anos na minha vida eu decidi que o Senhor é a minha porção e a minha herança. Então Davi fala, tomarei o cálice da salvação. Ele está falando do começo, do princípio. Em outras palavras, o que eu entendi que Deus estava falando comigo? Cara, glória a Deus, agora não é hora de se aposentar, não é hora de se descansar. Porque seu filho, você cumpriu o seu ministério com seu filho, agora ele tem a família dele. O que eu vou fazer então? Vou cumprir os meus votos. Aonde? Não vou sair por aí fazendo o que eu quero, não. No meio da congregação dos justos. Porque tudo começa no meio da congregação. Tudo começa no meio, no princípio de tudo. Assim que eu fui parar na morada. Na época eu conversei com os pastores que caminham com a gente, que conhecem o nosso coração. Eu falei, cara, a impressão que eu tenho é que a gente está retrocedendo, mas a gente não está retrocedendo, a gente está retornando à origem. E toda vez que você retorna à origem, você está voltando para Deus. Então, se isso é retroceder, retroceda sempre. Abra mão do seu orgulho, abra mão da sua vaidade, abra mão da sua posição, abra mão de tudo. E eu me lembro ano passado, nas primícias do ano passado, Luiz Hermínio estava ministrando muito sobre amar a Deus, sobre todas as coisas. Então foi muito forte, aquelas tem no YouTube.
Se você não viu, E eu me lembro que uma daquelas noites eu não consegui dormir, umas 3 horas da manhã, eu mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu, ele, ei, Junão, eu falei, Luiz, eu tô com a sensação, cara, que eu nunca entreguei tudo para Deus, porque quando fala lá, amarás o Senhor teu Deus, Mateus 28, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Falei, cara, eu nunca entreguei tudo para Deus completamente. Sempre em algum momento eu tinha um plano B, sempre em algum momento eu tinha alguma coisa, sabe? Então, aí ele virou e falou assim, cara, Deus está pegando a gente de tal forma esses dias, que até a gente que já deu tudo, acha que não deu nada. E aí, eu lembro só de uma oração que eu fiz antes de dormir nessa noite. Falei, Senhor, me ajuda a te dar tudo. Eu quero ter uma experiência com o Senhor nisso. Cuidado com aquilo que você pede para Deus na empolgação, nas suas orações, porque Deus ouve. E tem um anjo dedo duro que anota tudo, irmão. Na hora que você esquece, ele vem aqui, ó, aquele dia você falou isso, falou aquilo. E aí, para a gente, no ministério, nós estamos há muitos anos estabilizados no ministério, graças a Deus. Cumprindo o chamado de Deus na nossa vida, cumprindo o propósito do Pai. E aí, de repente, você volta para uma igreja local e começa a servir uma igreja local. E aí, de repente, o Luiz e o Ulisses, nós fomos em Itajaí para ter um tempo com eles no final do ano. Aí ele... Foi final do ano, né, amor? Foi no final do ano. Foi antes da gente... Antes de nós irmos para os Estados Unidos. Nós fomos lá conversar com ele antes de ir para os Estados Unidos. E aí, na época da Copa. E aí ele virou e deu uma palavra e falou, olha, vocês podiam vir para o Sul. Eu estou muito apontado para São Paulo, eu quero que vocês venham para o Sul. Ajudar o Ulisses aqui na Missão Sul. Irmãos, tem uma coisa que eu nunca fui muito bom, é de desapegar de algumas coisas que eu tenho o hábito de fazer. Por exemplo, a minha casa, meu lugar, a comida mineira. Se tem uma coisa que eu sofro nas viagens, quando a gente vai para fora, para os lugares, você come as comidas, mas você tem aquela dificuldade, né? E aí, imediatamente quando o Luiz falou, a vantagem quando você tem um pai de destino, é que quando um pai te dá uma palavra, você não questiona a palavra, você só se submete. E assim que ele falou, a única coisa que eu falei foi, não, deixa eu ir para os Estados Unidos, então ver meu filho, volto, faço algumas coisas que eu tenho que resolver aqui, e 1º de março eu estou aqui em Itajaí. Resumindo, nós estamos indo de mudança para Itajaí, dia 1º de março. Mudando tudo, irmãos. Abrindo mão de tudo. É bom a gente trabalhar, é bom a gente lutar, é bom a gente conquistar as coisas. Mas melhor ainda a gente entender e abrir mão de tudo por um propósito maior. E é tão interessante que aonde a gente anda, você não precisa pedir uma palavra para ninguém, Leandro. A coisa mais engraçada, domingo eu estava pregando na igreja de Belo Horizonte. Fui lá, preguei e tal, aquela bem no final. A pastora subiu no púlpito, virou e falou assim, homem de Deus, pode ir. Falei, mas como assim, pode ir? Pode ir, está tudo pronto. Está tudo preparado. E até então a gente está mexendo nas gavetas antigas lá de casa e vendo as coisas de quando o Felipe nasceu, vendo a história da vida da gente. Então é um misto de emoções, né? Você quebrar as pontes. Devia ter uns boizinhos fazer um churrasco para nós, né? Mas não tinha lá em casa, infelizmente. E aí a gente tirando as coisas da casa, arrumando as coisas da casa para poder
ficar de uma forma melhor. E Deus trouxe tantas lembranças, tantos momentos, tanto cuidado de Deus, tanto favor de Deus, que é impossível se você não falar sim de novo para Ele, cara. O problema é que muitas vezes a gente se acostuma com aquilo que Deus nos deu, e a gente depois fica achando que Deus precisa da nossa autorização para Ele fazer algo novo na nossa vida. Mas é o contrário, toda vez que você reconhece o Senhor em tudo que Ele já fez, aí quando Ele fala de novo, você fala, cara, se Ele fez isso tudo, quando eu ainda não tinha dado tudo para Ele, imagina agora. Imagina agora. E vendo tantas fotos, tantos sonhos, tantos certificados, tantas coisas. E aí eu falei domingo, a pastora falou, olha, tá tudo pronto. Falei, até então a gente estava pensando, olha, falta só, vamos ter que alugar um apartamento lá. Vamos ter que montar um outro apartamento, alguma coisa e tal. E ontem de manhã eu estava fazendo uma caminhada e eu falei, Senhor, eu não vou ficar ansioso. O Senhor sempre cuidou de todas as coisas e o Senhor vai continuar cuidando. Envia pessoas para poder ajudar nesse processo. Faça com que elas cheguem até a gente, tal. E beleza, parem de pensar sobre isso, que até então a gente estava conversando, pensando. E se questionando como que vai ser, onde vai ser. Aí ontem à noite apareceu um apartamento todo pronto, imobiliado, só a gente ir com a mala e a roupa do corpo e pronto para lá. Mas você conhece um Deus exagerado? Você conhece um Deus amoroso? Então hoje apareceu mais 2. Então tem 3 para a gente decidir agora. Nós estamos unidunite, salamê. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus de detalhes. Toda vez que você fala sim para Deus, toda vez que você se entrega totalmente para Deus, da mesma forma que você fica assim, que darei ao Senhor por todos? Toda vez que você dá uma resposta para Ele, Ele fala, cara, eu preciso abençoar esse menino de alguma forma. Por isso que Hebreus 11:6 fala, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Aleluia! Sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe, Ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Aleluia! Então eu não preciso buscar coisas, eu só preciso buscar a Deus. Eu não preciso investir em coisas, só preciso investir na presença. E muitas vezes nós nos perdemos em tantas coisas na vida e esquecemos do que é importante, do que é necessário, que é ser amigo do noivo, que é ter intimidade com o noivo. É impossível falar de ser amigo de noivo, é impossível falar de ser amigo de Jesus e não lembrar de uma casa que Jesus tinha prazer em estar. Era que eu imagino aquela casa que ele me colocava o pé em cima do sofá, era naquela casa que ele ia lá, tá cozinhando, metia a mão na cozinha. E essa casa era em Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro. E é interessante que tinham 3 personagens, 3 irmãos com 3 fundamentos distintos. Toda vez que eu vejo 3, mexe muito comigo, porque a Trindade são 3, é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos formados de espírito, alma e corpo. O tabernáculo tinha santo dos santos, santuário e santo lugar. Então, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a Trindade se manifesta no nosso DNA, a Trindade se manifesta em todas as coisas do mundo, ela é selada pela Trindade. Aleluia! Glória a Deus! Então, ali tinham 3 irmãos. Mas é muito interessante que quando você pega... Deixa eu olhar as horas aqui, porque hoje, se vocês não deixarem hoje, vocês estão lascados. Ah não, 15 para as 8. Está cedo ainda. Tem até meia-noite. Aleluia. Vamos lá. É muito interessante porque quando você vê
em João capítulo 11, Jesus estava numa festa. E aí Jesus recebe uma carta. E aí a carta que ele recebe é pelo que eu conheço, de Marta, Maria, me desculpe os teólogos aí, lá no texto está claro que não fala quem foi que escreveu. Agora tem que tomar cuidado que está cheio de teólogo aqui agora, né? Aleluia. Não fala quem que escreveu, mas eu tenho certeza que foi Maria que escreveu a carta. Que foi Marta que escreveu a carta. Por quê? Porque a carta quando ela é enviada para Jesus, o recado quando é enviado para Jesus, ele já é enviado debaixo de uma manipulação. Olha, Jesus, deixa eu te falar uma coisa. O Lázaro, a quem tu amas, está doente. Você já fez alguma coisa porque alguém te pressionou? Você já fez alguma coisa porque alguém te manipulou? Você já fez alguma coisa com preocupação do que a pessoa ia pensar ou achar? Deixa eu te explicar uma coisa. Saia desse lugar em nome de Jesus. Porque isso é espírito de Jezabel. Isso é espírito de manipulação querendo te tirar do propósito. Então fuja de lugares assim, de ambientes assim, de pessoas assim, que até te dão alguma coisa, mas é porque elas querem que você dê uma resposta para aquilo que elas querem. Isso é espírito de Jezabel. Aparentemente está fazendo uma coisa boa, mas por trás está te dando uma rasteira daquelas. Na hora que você assustar, você não vai saber nem quem que puxou o rodo em você. E eu te explico por quê. Porque quando acontece isso, quando Jesus recebe a carta, Jesus estava na última festa dos tabernáculos dele. Eclesiastes 3 fala que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Aleluia? Aleluia? Há um tempo para todas as coisas, para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Aleluia? E naquele momento Jesus estava na última festa do tabernáculo dele. E o que ele estava anunciando? Em João 7, 37 a 39, Jesus se levanta e fala: se alguém tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. E continua dizendo assim, ele está falando acerca do Espírito Santo que ia ser derramado pouco depois daqueles dias. Então quando a Marta envia aquele recado para Jesus, cara, você tem que vir, porque aquele que tu amas estava provando Jesus. Jesus estava lá para liberar essa mensagem da vinda do Espírito. Aí Jesus teve que escolher, ou vai cuidar do amigo, ou anuncio aquilo que eu tenho que anunciar hoje. Não precisa me responder, mas quantas vezes você deixou de fazer o que você tinha que fazer mesmo para resolver o problema de alguém? Ou para apaziguar a situação de alguém? Mas Jesus vira e fala assim: não, fica tranquilo. Essa enfermidade não é para a morte. Jesus, ele se contradiz. Ele fala: não é para a morte, fica tranquilo, está de boa. E Jesus continua no propósito. Passa um pouquinho e vem falando o quê? Olha, você demorou, agora Lázaro morreu. Estava na festa, né? Aproveitando, desfrutando da festa. Deixa eu te falar mais uma coisa, eu brinquei com a praia aqui, mas desfrutar não é pecado. Vou repetir de novo. Desfrutar não é pecado. Aleluia. Se você tem dinheiro e não gosta do dinheiro, dá o dinheiro para mim, que eu gosto do dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o dinheiro não é problema. Se é problema para você, pode trazer para mim, meu Pix não estou brincando. Aleluia. Se você não gosta de descansar, de ir para a praia e desfrutar, pode mandar os pacotes de viagem para mim. Sabe por quê? Porque até Deus descansou no 7º dia. Se Deus descansou, se Deus desfrutou, e Ele descansou, depois estava tudo pronto. Ele não descansou enquanto estava fazendo, Ele esperou ficar pronto. Depois ficou pronto e falou: agora eu posso desfrutar. Aleluia. Então desfrutar, não deixe as pessoas te condenar.
por uma bênção que Deus está te dando, porque também, deixa eu te ser sincero, é impossível você servir a Deus e não ser abençoado. Porque Provérbios 10, 22 fala que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então, se você anda com Deus, se você caminha com Deus, se você serve a Deus de todo o seu coração, é impossível você não prosperar. Pastor, isso é teologia da prosperidade? Não, irmãos, isso é princípio bíblico. É impossível você não prosperar. Eu me lembro uma vez, eu falei com Deus, Deus, está bom, eu não quero muita coisa, eu já estava igual Davi no Salmo 142, o Senhor não me dá muito para não te negar, e não me dá pouco também para eu não te amaldiçoar. Aí Deus falou, Júnior, só se você parar. Porque eu não posso negar a mim mesmo. Se você é abençoador, você vai ser abençoado. Se você é fiel, você vai ser próspero. Independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação. Aleluia. E aí depois avisam que ele morreu. Jesus fala, não, ele está só dormindo. Beleza, Jesus está vindo embora. Enquanto ele está indo embora, adivinha quem vai atrás dele no meio do caminho? Quando fica sabendo que ele estava voltando, a religião, a culpa, o autosserviço, a autopromoção. Quem vai questionar Jesus? Marta. Marta vai atrás de Jesus e fala, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não estava lá no sepulcro. Ele falou, Marta, fica de boa. Se você crer, você verá a glória de Deus. Isso está em João 11, tá, irmãos? O texto está todo lá. Está na Bíblia, não estou inventando, não. O versículo 40 que fala, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Mas o problema é que a pessoa que é religiosa, que ela está acostumada com o sistema, mas ela não tem relacionamento com Deus, ela sempre está preocupada qual que é a próxima pergunta, a próxima resposta que ela vai te dar. Ela não absorve a palavra que que a pessoa está recebendo. Aprenda a absorver aquilo que você está ouvindo. Por isso que você tem 2 ouvidos e uma boca. Então fecha a boca e abre os ouvidos. Antes de julgar, antes de querer responder, antes de dar seu palpite. Muitas vezes é uma geração tão doente que eu acho, eu penso, mas não deixou nem a palavra sentar no coração. Recebe a palavra primeiro, guarda no coração, vai para casa, ora, medita. Deu indigestão, volta lá e fala, está meio indigesto. Tentei engolir, mas não consegui. Mas muitas vezes a maioria das pessoas, você está dando uma palavra, você está dando uma direção, pois eles reclamam que eu sou muito nervoso, mas você está dando uma palavra, uma direção, a pessoa está, não, o senhor não está entendendo, eu estou só infeliz, eu sei que não está entendendo, cala sua boca e me ouve. Não é verdade? Porque no campo da mente é onde Satanás trabalha. É um campo de batalha da mente, como diz a Joyce Meyer. Aonde Satanás lança os dardos. E você nunca consegue ouvir se você já está pensando na resposta. Você nunca vai conseguir se arrepender se você já tem sua justificativa. E a que eu mais gosto de ouvir, sabe o que é? Pastor, mas Deus me falou, Deus me direcionou. Vai te converter, se arrependa. Porque o Deus falou, Deus está me direcionando, só quer dizer, não se intrometam na minha vida. Então vai, circuncisa o filisteu, vai. Vai que você vai ver onde é que vai parar. E aí ela vai, Jesus fala, cara, ele vai ressuscitar, se você crer. Você vai ver a glória de Deus, em vez dela, fosse eu dar uma rajada de línguas, ela, eita glória, o manto vai começar agora. O que o senhor precisa, Jesus? Quer que chame um menino tecladista, um tangedor? Quer que chame alguém da dança? O que o senhor precisa? Não. O conceito humano está tanto aqui que ela vem falar, Senhor Jesus,
Eu já fiz curso de teologia alfa e ômega, eu estou sabendo. Eu sei que naqueles dias ele vai ressuscitar. O senhor está achando o quê? Eu sou diplomada, sou formada, já formei no primeiro ano. A pior coisa que pode acontecer conosco, sabe o que é, irmãos? Algo que nós precisamos mudar agora, a gente colocar para o futuro. Existem coisas que você precisa mudar agora. Existem coisas que nós precisamos nos posicionar agora. Eu amo a esperança. Eu sei que 1 Coríntios 13 fala que de todos vão permanecer a fé, a esperança e o amor. Glória a Deus. Só que a esperança, ela não muda nada, ela só espera. A única coisa que eu gosto de esperar é a presença de Deus. Mas o que traz à existência as coisas é a fé. Então não se apoie na esperança. Ande na fé. Se você precisa se inspirar, leia Hebreus 11. Quantas vezes? Toda vez que você estiver desanimado, vai ler Hebreus 11. Está lá a galeria de heróis da fé. Pessoas que creram contra o impossível, creram em coisas que nunca viram, que nunca imaginaram. E lá mostra a bondade e a fidelidade de Deus para cada um. Com cada um, Deus cumpriu cada uma das promessas. Nenhum deles foram decepcionados. Aleluia! E aí primeiro ela joga para frente. Eu sei que naquele dia ele vai ressuscitar. Então primeiro ela chega julgando para trás. Você conhece aquela pessoa, quando eu era jovem, se eu tivesse feito isso. Agora eu já estou com 36 anos de ministério, estou com 52 anos de idade, 33 anos de polícia, vou aposentar, vou comprar uma fazenda e vou ficar quietinho lá. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Não, eu vou pregar o evangelho, eu vou começar de novo. Vou começar de novo, vou começar do zero. Cumprirei o meu voto no meio da congregação dos santos. Sabe aquelas pessoas que sempre assim, se eu tivesse mais novo, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo. Irmão, passado é um lugar que você não consegue mudar. A única coisa que você consegue fazer do seu passado é se arrepender e mudar de atitude. O que vai comprovar que você se arrependeu é a sua mudança de atitude. Que se arrepender e não mudar de atitude é meio paradoxo. Não dá muito certo. Porque o arrependimento, ele traz uma mudança de atitude. É lógico que é um processo, amém? Tem gente que se arrepende e muda da noite para o dia, outros levam um processo. Mas a vontade, o desejo, a busca por mudança é algo que tem que estar latente. A cada dia, a cada momento da vida da pessoa. Aleluia? E aí continua. Jesus vai, continua andando, de repente aparece quem? Jesus ficou uma meia hora, mais ou menos, igual nós estamos aqui falando dos problemas de Marta, da justificativa de Marta. Aí vem uma cidadãzinha, aquela improvável, tem algum improvável aqui hoje aqui? Aquela mais nova da casa, aquela que não tinha mais nada para oferecer, aquela que não tinha muitas habilidades. De repente, o que essa menina faz? Ela vem correndo, ficou sabendo que Jesus estava lá, vem correndo e ela se prostra aos pés de Jesus. Eu detesto gente que eu tenho que ficar 2 horas explicando o que eu estou querendo dizer. Mas eu amo pessoas que arrancam minhas lágrimas só com o olhar. Igual Isaac fez hoje comigo, me quebra aqui. Maria não falou nada, irmãos. Maria não pediu, Maria não reclamou, Maria não... Ela chegou e se prostrou aos pés de Jesus do mesmo jeito. Aí nós temos o menor versículo da Bíblia, João 37, Jesus chorou. E automaticamente, a atitude dela, sem abrir a boca, fez Jesus tomar atitude. Jesus falou, aonde ele está?
Mas por que essa atitude tocou Jesus de forma tão profunda a ponto de Jesus chorar? Vamos voltar lá para Lucas 10. Lucas 10, Jesus enviou 70. Pega 70, formandos. Uma boa ideia, hein? Pega os 70 e manda para um prático ministerial. Aí manda aqueles 70, envia os 70, e eles voltam felizes, que está pregando o evangelho, que todo mundo está aceitando e tal. E eles voltam e se encontram aonde? Betânia. Vão direto para onde? Para Betânia, para a casa de quem? De Lázaro, Maria e Marta. Chegando lá, irmãos, naquela época eram todos jovens. E jovem tem muita fome, não é verdade? Quando se trata de comida, eu acho que eu sou adolescente ainda. E aí chega aquele monte de gente para comer, que Jesus andava em bando. Tem alguém aqui que é assim? Depois você converte, irmãos, não tem como você continuar se escondendo. Quero te dar um conselho, para de se esconder. A igreja tem problema? Tem problema. A igreja tem fofoqueiro? Tem fofoqueiro. A igreja tem quem fala mal? Tem quem fala mal. A igreja tem todo tipo de gente, mas é o melhor lugar para você estar. É nesse lugar que você vai ser curado, é nesse lugar que você vai ser sarado, é nesse lugar que você vai ser transformado. Porque o ferro se afia com ferro. Ah, não, eu estou muito ferido, eu não quero me envolver. Não, meu filho, vem cá que nós vamos colocar metiolate, não, nós vamos colocar um ferro quente nessa ferida aí para cicatrizar. Queimar com fogo essa ferida. Você parar de sentir dor. Porque não adianta você mudar de igreja se você continuar o mesmo. Não adianta mudar de lugar se você não mudar a sua perspectiva. Então para de se esconder. Para de se esconder. Deixa Deus transformar essa dor em alegria. Muita gente continua na dor é porque não deixa Jesus transformar. Então deixa Jesus transformar a dor em alegria. Porque na presença do Senhor a tristeza salta de alegria. Aleluia! Como 2 Pedro capítulo 1 diz, uma alegria indizível. Uma alegria que você não sabe nem explicar de onde vem, para onde vai. Mas a mesma hora que você está chorando, você está rindo. A mesma hora que você está rindo, você está chorando. E vai caminhando com Deus. Aleluia! Aleluia! Porque não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Não é aquilo que a gente consegue fazer, não é aquilo que a gente consegue produzir. Aleluia! Independente de quem nós somos, Ele continua sendo quem Ele é. Aleluia! Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele continua reinando sobre céu, sobre terra. Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Nele tudo existe, nele subsiste. Através dele foram criadas todas as coisas, as visíveis e invisíveis. Ele é autor da criação, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Sim, Ele é. Ele é amor, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que salva, Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que transforma. Ele é o grande eu sou. Ele é a incandescente estrela da manhã. Ele é o leão da tribo de Judá. Sim. Ele é a glória. Ele é a Ele é a glória. Oh, Jesus. A Ele a glória.
és Emanuel, Deus conosco. Tu és o príncipe da paz. Tu és maravilhoso, tu és conselheiro. Tu és o Pai da eternidade. Tu és o Deus forte. Tu és o príncipe da fé. E a fé nós te adoramos, Elohim, nós te bendizemos. El Shaddai, o teu nome é santo. Adonai, nós te amamos, te damos louvor. Ser bendito em toda a terra, Jesus. Ser bendito em toda a terra, Jesus. Tudo que respira vai te louvar. Tudo que respira vai te adorar. Seja engrandecido a Deus na minha vida. Ei, rabrachacanda lá, marabaxerianda lá, brachai. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Te amo, Jesus. Ei, tu és santo. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Basicamente o Senhor falou o seguinte: não temais, ó pequeno rebanho, eu sou o Senhor que vou adiante de vós, abrindo o caminho. Entregue a mim o coração de vocês, para que eu possa moldar o coração de vocês e guiá-los dentro dos meus preceitos, dentro dos meus decretos, porque eu sou Deus que estou contigo cada dia da sua vida. Eu sou Deus presente, eu sou Deus que nunca te deixo, eu sou Deus que nunca te abandono. Não temais, mas confiai em mim, descansai na minha presença, diz o Senhor.
Aí chega aquele monte de gente para comer, para sentar à mesa e para comer. E Maria está lá sentada aos pés de Jesus, sabe por quê? Porque quando Jesus está falando, irmão, não é para você trabalhar. Quando Jesus está trabalhando, não é para você descansar. Quando Jesus está falando, é para você estar aos pés dele, se alimentando daquilo que ele está falando. Por isso que em João 4, quando os discípulos chegam, fala Jesus, e aí, ó, chegou o marmitex da cantina, o senhor está com fome, está desde manhã sem comer. Jesus fala, eu tenho outra comida, outra bebida que vocês não conhecem. Eu tenho outra comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, muitas vezes fazer não quer dizer que você tem que estar fazendo alguma coisa. A maioria das vezes não. Para ser sincero para vocês, irmãos, a maioria das vezes a gente só precisa ficar quietinho aos pés de Jesus. Jesus estava liberando uma palavra, Jesus estava compartilhando coisas celestiais, coisas maravilhosas. E Marta estava preocupada se tinha alguém com fome. Quem fica com fome ouvindo as palavras de vida? Quem fica com fome comendo o pão vivo que desceu do céu? Quem fica com fome alimentando o seu espírito? Jesus fala, a palavra que eu vos tenho dita são espírito e vida. Aleluia! Eu me lembro uma vez, isso marcou minha vida. Eu estava pregando num acampamento em Macapá. Eles alugaram um resort, um lugar que tinha toboágua, tinha tudo de água para poder fazer esse acampamento para jovens. Eram jovens de 12 a 18 anos, tinha mais de 500 jovens. E no domingo eu fui pregando, eles foram tudo batizados com o Espírito Santo no sábado à noite. Foi um domingo, já era quase 4 horas da manhã. No domingo eu estava pregando, irmão, já era 2 horas da tarde. O pessoal da cozinha bravo, que a comida já estava pronta desde 1 hora. E eu lá pregando e a glória de Deus tocando todo mundo. Aí já era 2h15, eu olhei para o relógio e falei, gente, precisa servir o almoço. Porque a gente tem que comer e tem que ir embora para o ônibus e tal. O pessoal da cozinha está bravo comigo, a comida está esfriando. Mas se alguém quer mais um pouquinho de Deus, vem aqui para frente que eu vou orar. Irmãos, mais de 500 adolescentes, em vez de ir comer, vieram para frente. Resumindo, saímos de lá, já era 7 horas da noite. Tudo bêbado, chapado. E até hoje eu encontro com eles. Uns estão em Brasília, outros estão em tantos lugares do Brasil e do mundo. Outros estão na Suécia. E até hoje eles me mandam mensagem, pastor, aquele acampamento mudou a minha vida. Irmãos, eu creio nesse evangelho é poderoso para mudar. Esse evangelho é poderoso para transformar. Esse evangelho faz coisas que a gente nem sonha, nem imagina que poderia ser capaz. Eu nunca imaginava que eu ia viver o que eu estou vivendo agora. Essa altura do campeonato. Mas fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que nos chama. E aí Marta chega para Jesus, Maria está lá aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. Eu já preguei sobre isso aqui. Aí Marta chega e dá uma bronca em Jesus, fala, ô Jesus, você não está vendo essa folgada deitada aí aos seus pés aí não? O senhor não acha que ela devia estar me ajudando? Esse tanto de gente para comer. Esse tanto de gente aqui precisando e eu precisando de ajuda para trazer comida, para trazer esse povo comer, para fazer o almoço e ela aí deitada aos seus pés. Toda vez que Deus fala o seu nome 2 vezes é porque Ele está querendo te mudar de estação. Pega a Bíblia e começa a prestar atenção nisso. Toda vez que Deus fala Moisés, Moisés, Paulo, Paulo, são momentos que Deus está trazendo uma transformação, está de uma nova estação, um novo tempo. Então toda vez que você ouvir a voz de Deus te chamando 2 vezes, para, porque Deus está terminando um tempo e começando um novo tempo, uma nova estação. Então você precisa parar com os ouvidos bem abertos para ouvir as direções, porque o que te trouxe até aqui não vai te levar daqui para frente. Toda vez que você vê Deus chamando alguém 2 vezes pelo nome, presta atenção nisso. Você vai ver que a partir dali muda um novo tempo na vida da pessoa. Marta, Marta, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Só para terminar agora. Essa Maria, irmãos,
Eles eram 3 irmãos, eles não tinham pais, os pais já tinham morrido. Parece que Maria já tinha sido prostituta, pelo que acontece na casa de Simão. Mas quando começa a falar lá em João 11, a referência da casa de Maria, da casa de Betânia, sabe quem era? Maria. Ah, porque Lázaro estava doente, então era lá de Betânia, da casa de Maria, aquela que derramou o perfume aos pés de Jesus. E sabe o que me assusta em Maria? Tipo assim, eles já não tinham pais, parece que eles não tinham uma situação financeira muito boa. E a única coisa que tinha sobrado de herança para Maria era aquele unguento de perfume. Aquele unguento ele era muito caro, aquele perfume era muito caro, sabe por quê? Porque é o perfume que os pais compravam para filhas, para ser usado, para ser derramado na lua de mel, na noite de núpcias dela. Ou então, se ela morresse antes de casar, era que o corpo era embalsamado através daquele perfume. Só que, você sabe por que Maria derramou esse perfume aos pés de Jesus? Porque quando ela encontrou com Jesus, ela falou, cara, eu não quero marido, eu não quero posse, eu não quero dinheiro mais, tudo que eu quero é você. Por isso que Jesus chorou, porque Maria tinha 1000 motivos para poder falar, estava num momento de luto, num momento de tristeza, 3 dias o irmão tinha morrido, e imagina se hoje não é fácil, 2 mulheres, imagina naquela época, já tinha perdido os pais, o irmão que era o mais velho, que era o Lázaro que cuidava da casa, aí perdeu o irmão, quem vai cuidar dessas 2? Naquela época, naquela situação, então ela tinha todo o direito, todo o argumento para chegar diante de Jesus e fazer um escarcéu, tinha um luto, tinha tudo. Presta atenção aqui. Se você esquecer tudo que eu falei nessa noite, você não pode esquecer se eu falar agora. Mas toda aquela circunstância não conseguiu arrancar Maria do lugar que ela quis, que ela determinou viver. Ela determinou viver aos pés de Jesus. Então quando Jesus chegou, o que ela fez? Ela foi para os pés de Jesus. Falou, meu irmão está morto ali, tem 4 dias, já está fedendo. Eu não sei do que a gente vai viver, porque quem plantava as coisas para a gente vender era meu irmão. Eu não sei como é que a gente vai viver, eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei de nada. Mas uma coisa eu sei, Jesus. Esse lugar aqui, ó, aos teus pés, eu não vou sair. Um defunto não vai me tirar desse lugar. A necessidade não vai me tirar desse lugar. As preocupações não vão me tirar desse lugar, porque eu decidi que eu vou viver nesse lugar. Eu decidi que eu vou andar nesse lugar que é aos teus pés, Jesus. Porque quando eu encontro os teus pés, tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, fica tão pequeno, porque o Senhor é tudo, Jesus. E eu vou finalizar com as palavras de Jesus para Maria, falando com Marta. Ele fala, olha, o bom de você escolher esse lugar, irmão, sabe o que é? Ninguém te tira dele. Jesus já tinha avisado Marta. Falou, Maria escolheu a melhor parte. E ela não vai ser tirada dela. Quando você escolhe estar aos pés de Jesus, quando você escolhe se render a Jesus, quando você decide se tornar um amigo do noivo, uma amiga do noivo, você tem um noivo que cuida de todos os seus problemas. Você tem um noivo que te sustenta, te alimenta. Efésios, não sou eu que estou falando, é Efésios 5 que fala que o noivo que sustenta, o noivo que protege, o noivo que alimenta. A igreja vive dos dízimos dos irmãos. Não, quem sustenta a igreja é o noivo.
Ah, mas e agora mudou coisa, mudou o governo, como é que vai fazer? Não, ele continua sentado à direita de Deus. Como que nós vamos fazer? Vamos continuar aos pés de Jesus. Pastor, mas eu saí desse lugar. Volta. Essa é a noite de voltar para os pés de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho esse anel para sempre me lembrar. Eu tenho essa aliança para me lembrar que eu tenho uma esposa que eu amo demais. Há 39 anos, o amor da minha vida, que é a Grécia. Mas eu tenho esse anel que tem o alfa, o ômega, as 12 pedras das tribos. Sabe por quê? Para me lembrar sempre, eu tenho um noivo. Eu tenho um noivo. Eu tenho um noivo que cuida de mim. Eu tenho um noivo que vai me buscar. Eu tenho um noivo que está sempre presente. Eu tenho um noivo que nunca me deixa, nunca me abandona. Que me ama de forma incondicional. Sabe por que muitas vezes as pessoas ficam perdidas? Porque elas não olham na ótica certa. Porque muitas vezes nós aprendemos a ser como Marta, mas não aprendemos a ser como Maria. Muitas vezes nós aprendemos a ler a Bíblia, mas não aprendemos a nos alimentar da Bíblia. Muitas vezes nós aprendemos a orar, mas nós não conversamos com Deus. Muitas vezes nós oramos muito, falamos muito, mas ouvimos pouco. O evangelho não tem a ver com produção, com quantas cadeiras estão cheias, com tamanho de igreja, quantos anos de crente que você tem, quantos anos de ministério, se você é consagrado ao ministério. Não. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Oséias 6:3. Continua buscando a presença de Deus. Se você buscar, Ele vai vir, Ele já prometeu. Tão certo quanto vai amanhecer, amanhã Ele vai se revelar a você. Para de ficar igual Marta, lutando, julgando as coisas para o futuro, arrumando a confusão danada. Faz igual Maria, renda-se aos pés dEle. Pastor, mas como que eu vou render? Eu estou cheio de problema para resolver, eu não sei como resolver. Então, imbecil, você não sabe, você não consegue. Quando você vai se render? Para de ser... Uma palavra bonita aqui, senão a Grécia me xinga depois. Prolixo? Arrebentei agora. Aleluia! Para de ser prolixo, para de ser negligente. Faz o que você tem que fazer, mas também aquilo que você não consegue fazer, senta aos pés dele e fala: Senhor, estou aqui. Mas não vai para pedir, não vai para reclamar, não vai para murmurar, não vai para apontar, não, vai para estar com Ele. Aleluia! Aleluia! Está um cheirinho do noivo hoje aqui, não está? Hoje está. Senhor, revela o teu amor a nós nessa noite. Batiza-nos com teu amor. Leva-nos a sentir a fragrância do teu perfume nessa noite, Jesus. Leva-nos nesse lugar de rendição a ti, Senhor. Leva-nos nesse lugar, Senhor, que só o Senhor é o motivo da nossa vida. Leva-nos nesse lugar, Senhor, em que todas as nossas dúvidas, todas as nossas preocupações, todos os nossos medos se esvaziam, porque o teu amor lança fora todo medo. Receba o amor de Deus, seja livre do medo dessa noite. Isso, pega. Me lembrei daquela canção, As Asas do Espírito, contigo voarei. Entra nessa massa, entra nessa onda do Espírito aí, deixa o Espírito te levar, deixa o Espírito te conduzir a lugares altos. Sim, lindo noivo, nós chamamos. Vem, lindo noivo.
nós chamamos. O Espírito e a noiva diz: vem, vem, vem. Desejado da minha alma, meu lindo noivo. Posso ver aqui as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperar. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Teu noivo nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, 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 lindo noivo. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar. Só quero a ti.